Resumo. O resumo deve ressaltar sucintamente o conteúdo de um texto. A ordem e a extensão dos elementos depende do tipo de resumo, que pode ser informativo ou indicativo. A gente viu no vídeo anterior esses dois tipos de resumo. O indicativo só indica os pontos do documento, tá? E o informativo coloca a finalidade, metodologia, resultados, conclusões, o que é mais comum aqui nos artigos científicos e no TCCs, né, nas dissertações, teses, enfim. E do tratamento que cada item recebe no documento original. Então, isso vai estar aqui no resumo. O resumo deve ser composto por uma sequência de frases concisas de parágrafo único, sem numeração de tópicos. Então, um resumo, pessoal, eu vou colocar aqui a minha tese e vou lá no resumo dela. Ó, tá vendo aqui? Tá um monte de parágrafos no agradecimento. Isso pode no agradecimento, mas no resumo não. No resumo eu não posso ficar fazendo isso aqui, ó. Eu já vi em alguns trabalhos isso acontecer. Não pode. Tem que ser um texto único, de um só parágrafo. Não pode ter mais de um parágrafo. Também não pode ter itens enumerados. Por definição, porque cada item enumerado ia ficar num parágrafo. Item enumerado num parágrafo. Então, eu poderia colocar isso aqui, ó. Um modelo. Isso aqui. Eu não poderia ficar enumerando. Ou colocar A, B, C. Não poderia. 1, 2, 3, que nem é certo, mas não poderia, tá? Beleza. Em documento técnico-científico, recomenda-se o resumo informativo, como eu já falei para vocês, tá? Convém usar o verbo na terceira pessoa. Isso aqui é super importante. Eu sempre falo no canal aqui. Evite a primeira e a segunda pessoa. Alguns pesquisadores, sobretudo das ciências sociais, da antropologia, principalmente, recomendam o uso da primeira pessoa. Só que por que eu não uso e eu recomendo aqui para os meus alunos? A ideia desses pesquisadores é que a ciência ela é subjetiva, portanto, você esconder sua subjetividade estaria errado. Então, você precisa já mostrar, olha, essa pesquisa sou eu com esse meu viés. O problema disso é que esse argumento ele é muito utilizado para você não fazer pesquisa científica, porque, em tese, se você tem um viés, mas os dados, as evidências mostram algo contrário a esse seu viés, seja ele ideológico, seja ele científico, aquilo que você pensa, enfim, você, quanto cientista, deve reformular ali sua teoria, sua hipótese. Porque você, diante dos dados, você entrou em dissonância cognitiva. Só que essas pessoas, muitas vezes, elas já pesquisam com a intenção de confirmar aquilo que elas acreditam, sem que se faça uma análise minuciosa de pensar que elas possam estar erradas. Então, entra no viés da confirmação. Isso perpassa, sim, pelo uso da terceira pessoa, porque por mais que eu mesmo não acredite na neutralidade da ciência, todo mundo tem seus viés, isso influencia na pesquisa científica, a neutralidade ela deve ser como posso dizer, uma utopia a ser buscada. Todo mundo que faz pesquisa científica tem que sempre se questionar se não está sendo enviesado. Sempre buscar a neutralidade, por mais difícil que seja alcançá-la, você não pode perdê-la de perspectiva. Eu já vi gente defendendo a não neutralidade da ciência para ter um argumento pró-terraplanismo, por exemplo. Aqui, ó, o resumo, quando não estiver contido no documento, deve ser precedido pela referência. Pessoal, isso aqui é um pouco mais difícil de entender. Olha só, eu vou novamente aqui na minha tese. Imagina que eu preciso pegar alguém e falar assim, manda lá para um determinado evento só o resumo da tua tese. Se eu for mandar só o resumo da minha tese, o que é que eu tenho que fazer? Eu vou copiar ele aqui, vou fazer em outro documento. Perceba que não está a tese inteira, então eu vou ter que colocar bem aqui, olha, a referência da tese. E aí eu vou pegar ela bem aqui no meu documento de referências, é exatamente isso aqui, ó. Eu vou pegar isso aqui e vai ter que vir aqui, ó. Precedido da referência, tá? A referência vem antes. Então, aqui, olha, esse aqui é o trabalho original, completo. Esse aqui é o resumo. Ok? Deu para entender? Aqui, a referência é opcional quando o resumo estiver contido no próprio documento e deve ficar logo após o título da seção resumo. Isso aqui, pessoal, é o seguinte. Eu estou com minha tese de doutorado. Então, eu tenho todo o trabalho completo aqui. Eu posso colocar a referência dela bem aqui? Posso. É isso que está falando. Eu poderia deixar bem aqui. No final do resumo, a referência da própria tese que eu estou
apresentando depois ela completa. Só que é facultativo. Via regra, não é legal você colocar, porque poucos professores sabem dessa regra. Eu mesmo não sabia, né, dessa regra antes de ler aqui a própria norma. Então, talvez, se eu pegasse um trabalho antes e visse isso aqui, eu ia dizer, olha, isso aqui está errado. Só que agora eu já sei que isso pode ser feito. Por isso que eu estou gravando esse vídeo também para eu aprender, tá? Só que pode ser que o professor não saiba e diga, olha, isso aqui está errado e te desconte ponto. E nem vá atrás depois da própria norma. Então, minha recomendação é não coloque. Simplesmente, só coloque quando for esse caso aqui, ó. Que você só vai precisar, por algum motivo, você só vai ter que enviar o resumo. Para algum evento, alguma coisa nesse sentido. Tá bom? Vamos lá, continuar aqui a leitura. As palavras-chave devem figurar logo abaixo do resumo. Então, sempre tem palavra-chave. Aqui também na minha tese não é diferente, né? Você tem aqui palavras-chave. Aqui, na verdade. Seguidas de 2 pontos. Palavras-chave, 2 pontos. Separados entre si por ponto e vírgula e finalizados por um ponto. Então, exatamente como está aqui. A palavra-chave separada por ponto e vírgula, 2 pontos. Aí, cada palavra-chave separada por ponto e vírgula. Deve ser grafados com iniciais e letras minúsculo, olha só. Então, vamos corrigir a minha tese? Vamos corrigir, ó. Não tem problema de eu errar. E lá ainda está vírgula. Então, errei 2 vezes. Se essa é a versão mais nova da minha tese, porque eu peguei um Word, tive várias versões. A Amazônia, no caso, vai ter que estar em letra maiúscula, porque é nome próprio. Isso ele vai dizer aqui, ó. Exceção de substantivo próprio e nomes científicos. Então, ele colocou aqui Brasil, por exemplo. IBGE, bom, é uma sigla. Teoricamente, toda aparição de sigla, ela tem que ter um nome extenso. Só que como teve o resumo antes das palavras-chave, provavelmente foi colocado lá. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, sigla IBGE. Aí você pode colocar aqui IBGE. A Aedes aegypti fica em itálico porque é uma convenção da própria biologia. Da forma como você vai colocar o nome científico das espécies, o gênero espécie, aqui, e em itálico. Eu vou mostrar uma outra coisa aqui que é interessante para vocês. Vou pegar a minha tese. Imagina que eu tivesse um nome científico aqui, tá? Vou pegar exatamente o Aedes aegypti. Então, vou colocar aqui, alguma coisa, análise quantitativa do Aedes aegypti. Beleza. E eu vou colocar ele como se não tivesse subtítulo, tá? Não tem subtítulo? Teoricamente, teria que ser assim, ó. Tudo em maiúsculo. Caixa alta negrito. Só que, se eu colocar assim, eu não estou seguindo o padrão científico para Aedes aegypti. Porque o padrão científico não é tudo maiúsculo. O padrão científico é esse aqui, ó. Só a primeira letra em maiúsculo. Opa, nem foi, né? Então, Aedes aegypti. E itálico. E não negrito. Tá bom? Uma análise quantitativa do Aedes aegypti. O negrito até pode ser, tá, pessoal? Porque o importante é estar em itálico e somente estar a primeira letra em maiúsculo. Então, assim, eu já vi muitos artigos científicos com um nome de espécies científicas dessa forma. Então, você tem que respeitar a padronização da espécie científica. Ela fica acima da padronização da própria ABNT. Ok? Deixa eu botar aqui para não desformatar. Ok. É isso que está falando aqui, tá? Tanto para o título, mas também aqui na palavra-chave você vai ter que manter sempre esse padrão da escrita científica. Quanto à extensão, convém que os alunos tenham. Então, convém, tá? Não é uma determinação. É como se fosse ali uma recomendação. De 150 a 500 palavras nos trabalhos acadêmicos e relatórios técnicos ou científicos, aqui vai incluir TCC, dissertação, tese, aqui relatório de PIBIC, por exemplo, iniciação científica. Então, até 500 palavras. De 100 a 250 palavras em artigos periódicos. O mais comum dos artigos que eu já publiquei é esses 250 palavras, até 250 palavras. Só que eu já vi algumas revistas permitindo mais do que isso, 300, 500. Isso depende da norma da revista, por isso que aqui é uma conveniência. De 50 a 100 palavras em documentos não contemplados nas linhas anteriores. Eu nunca vi alguém dizendo assim, olha, você tem que ter 100 palavras. Realmente eu nunca vi, mas é o que está na norma 6.028. Bom, no próximo vídeo nós vamos falar sobre resenha. Não deixe de acompanhar aqui.